Fala, jovens! Bem-vindos a mais um episódio do Delivery em Foco, onde a gente destrincha tudo que é importante para quem quer viver de restaurante e crescer no digital. Hoje o tema é polêmico e que gera muitas dúvidas. Nós vamos falar sobre o delivery moderno, operações de Dark Kitchen. Então, estou eu aqui, meu grande amigo e parceiro João Rocha e o nosso ilustre convidado Leonardo Zuccolotto, empreendedor, visionário e que está criando e lançando um empreendimento muito grande e estrategicamente posicionado na cidade de Vila Velha, uma Dark, a Easy Kitchen. Antes de você se apresentar, Léo, gostaria de agradecer o apoio aí do Cindy Bares, né, que é nosso apoiador. Começamos com esse projeto diante de algumas conversas com o Cindy Bares, aos patrocinadores, né, a Frangolândia, a Nexta Delivery, operações importantes para o desenvolvimento do delivery. E é isso. Sejam bem-vindos. Léo, se pudesse apresentar aí para a turma, falar um pouquinho sobre o seu projeto, ficaremos gratos. Meu nome é Leonardo Zuccolotto, sou da área de logística, da área de importação, empresário no ramo em Vila Velha, recuperação de mercadorias de seguradora, logística reversa. Através de algumas experiências que a gente foi estudando no mercado, a gente acabou desenvolvendo um produto, né, lançando um produto que é na área dedicada ao comércio da nova tendência. A gente tem enxergado que os pequenos empresários estão trabalhando de forma sozinha, desbravando. O empreendedorismo vem sendo muito sofrido na nossa economia brasileira, muito desafiadora, com a falta de mão de obra, capacitação, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento mental, cenário político, muitos estresses, mas permitindo também que a gente consiga estudar aqui as novas demandas do mercado e principalmente a questão da economia 4.0, que hoje muitos dos empresários eles estão muito focados dentro das operações e não acabam se adaptando à nova realidade. Então, essa é um foco que a gente está buscando, é a questão das operações de Dark Kitchens, que se complementam às operações comerciais, que se complementam com as novas atividades, com a questão do delivery. É uma questão que a gente tem realmente pensado muito, porque esses empresários hoje eles precisam de redução de custo operacional para se tornar muito eficiente e que possam sobreviver no mercado, né? Então, hoje a gente está desenvolvendo em Vila Velha uma atividade de condomínios de Dark Kitchen, uma Cloud Kitchen, né? Uma cozinha na nuvem, né? Que é um hub de operações que a gente consegue unificar várias operações e que possam os empresários terem um novo ambiente que possam desenvolver sem aquela pressão do mercado convencional, onde o vizinho pode ajudar o outro vizinho, onde troca-se experiências para buscarem os melhores resultados, as boas práticas, ambiente com certificação sanitária, com chama-se a colaboração. Hoje a questão do collab que a gente coloca é a questão que profissionais da área de saúde, que é sanitárias, né, podem fazer a colaboração junto a esses restaurantes. Porque hoje você monta uma operação de restaurante e você tem uma dificuldade, sempre está puxando um novo profissional para dentro da sua operação. E nesse ambiente, você tendo uma linha de raciocínio, né, e de profissionais que já estão gabaritados rodando dentro dessa operação, ela fica facilitada, desenvolvendo. Então esse ambiente ele fica mais produtivo e facilitador para esse desenvolvimento. Esse é legal, que é o conceito de ecossistema, né? Essa busca. Então o ecossistema, você como dono de restaurante consegue focar
na sua operação, mas compartilhar inúmeros serviços que estão relacionados ao teu negócio, ao processo de compra, ao processo produtivo, que matematicamente vão te permitir entregar mais performance, vão te permitir operar com custos mais baixos, aumentar a competitividade e matematicamente, que é o que a gente sempre fala, potencializar os resultados, né, os lucros, né? A gente fala muito sobre o delivery, na verdade tudo, né? Mas como o assunto é delivery, nunca será, e essa é uma pauta, todo mundo fala sobre vender muito, todo mundo, isso é um jargão no mercado, né? Vender muito, aumentar as vendas, isso é importante, mas foco no resultado, porque aumentar as vendas sem resultado pode ser um grande problema, né? Então a gente fala muito disso. E é legal que essas operações que nasceram na Ásia, se expandiram, o fomento se deu nos Estados Unidos, e aí na pandemia o Brasil adaptou esse modelo, né? E aí foi acelerado no período pós-pandêmico, né? Então assim, o que é legal, Léo, é que fala-se muito de Dark Kitchens, Cloud Kitchens. A gente pode focar em Dark Kitchens, porque o termo, final assim, é o ecossistema, assim, sabe? Uma questão de formatação, pouca diferença entre um modelo e outro, e aí até porque a grande maioria das pessoas que vão assistir esse conteúdo tem muitas dúvidas relacionadas ao modelo de negócio, sabe? Quando eu vou... isso é só para quem está começando. Como eu utilizo? Quais são as vantagens? A cozinha é muito pequena, né? Então, eu acho que o ponto-chave é a gente conseguir esclarecer essas dúvidas, demonstrar os diferenciais que são entregues nessas operações, né? Tipo, quais são os benefícios. Também tem a parte ruim, mas que, cara, assim, opinião como especialista, pouca coisa que penalize o modelo de operação. Eu só vejo benefício, tá? O máximo do máximo é um player entrar para uma Dark Kitchen, crescer demais, desenvolver várias marcas e ele acabar precisando de ir para uma estrutura própria, onde ele possa abrigar todas as suas marcas. Mas, cara, isso é um universo muito distante, assim, sabe? Dá para crescer muito dentro de uma operação de Dark, aumentar as cozinhas, e eu acho que é legal isso, porque as pessoas têm dúvida, né, sobre o modelo, né? Então, só para quem está começando? Não. Isso aí a gente dá até muito mais ênfase para os profissionais que já estão operando. Por quê? O mundo do empreendedorismo hoje não aceita erros. E as pessoas que estão já trabalhando há mais tempo já estão calejadas pelas dificuldades. Então, o nosso foco, a gente tem dado muito prioridade às empresas hoje que buscam essa nova, redução de custos operacionais. Sim. Essa redução de custo operacional, a gente fala em otimização do processo, um ambiente que ele se torna bem mais direcionado à sua operação. Hoje, você consegue colocar uma operação que você teria no restaurante convencional, 5, 6 pessoas, em um salãozinho de cozinha, de preparação, você consegue otimizar para 3 pessoas. Mas de forma bem otimizada, mas para trabalhar aquele período de preparação. Para você já deixar tudo preparado para você entrar na hora do delivery já focado. Padronização de embalagens, padronização dos pratos, ficha técnica. Você já vai deixar tudo preparado justamente para quê? Você vai buscar eficiência na hora do pedido. É o que a gente fala muito disso, né? Processo e método, né, João? Sim, exatamente. O pré-preparo, a importância do pré-preparo, da antecipação, né? Dos pedidos. De tudo que tem que ser feito dos itens ali, para quando chegar na hora da operação, aquilo ali fluir da melhor maneira possível. E o interessante, Léo, é que você falou, por exemplo, que hoje a gente vê algumas operações que estão dentro do delivery, o restaurante que tem nome, já tem um nome conceituado, mas passam por dificuldades de dividir a cozinha ali, porque já tem um movimento grande no salão. Isso a gente fala nas nossas mentorias também, a importância de se separar e olhar para isso separadamente, para que não prejudique, né, tanto o fluxo do delivery, prejudique o fluxo do salão, e o salão o fluxo do delivery. Então, como você acabou de dizer, né, que estaria aberto para esse tipo de restaurante também, que tem essa visão, que precisa agora de um espaço, está crescendo e precisa de um espaço para ele focar ali no delivery
e aí a EasyKit pode, né, oferecer esse espaço para eles, né? Ou iniciar, né? Se pegar assim, uma operação, porque aí assim, a gente não tá falando de um novo empreendedor. Eu tenho, sei lá, 3, 4 restaurantes, não opero um delivery, porque já me frustrei, e aí quero entrar no delivery, de repente, é o melhor caminho, né? Porque ao invés de você investir em reestruturação da infraestrutura do restaurante, questão cultural da equipe, porque, cara, assim, o offline, o cliente reclama olho no olho, o online reclama pelo chat, e aí sempre fica para depois. Isso aí, a gente sabe, isso é regra, né? E aí é o que a gente estava falando, né? Acaba que você frustra o seu cliente em casa, esquecendo que esse cara frequenta o seu salão. E muito no caso que o pessoal até comenta, a diferença de você ter uma preparação de praça, né? O prato, você tem que ter reposicionamento de prato, posicionamento. A questão de pensar que o delivery em si, você entra num processo metódico, mas é o seguinte, você tem que lembrar que montagem de prato, até no delivery, é importante. Sim. Porque faz a diferença com o seu cliente, faz a diferença no atendimento, evolução, processos, velocidade. E outra coisa, a praça, ela demanda uma atenção em tempo real. Já no delivery, você fez o seu dever de casa, você só tem que acompanhar o processo junto à operadora do delivery, que vai entregar no seu cliente. O importante é você também fazer o quê? Aquele contato do pós-venda com o seu cliente lá na casa dele. É um contato, mas eu não tenho acesso por causa da operadora. Então é o seguinte, é uma coisa que a gente tem que rever até mesmo os nossos contatos, o nosso contato, para ele ter uma proximidade, a fidelização. Que às vezes a pessoa pensa que é só pedir comida. Não. Sim. É o que a gente fala de circuito de experiência. Independente de você usar o iFood, que você não tem um dado do cliente, a gente fala muito disso, né? De circuito de experiência, que é criar caminhos para ter essa conexão com o seu cliente. No caso do Madark, você não tem como trazer ele para o salão, mas você tem como trazer ele para o canal próprio, que a gente fala muito de fomentar canais próprios. E aí, um insight que é legal, cara, da gente falar, a gente está falando de vários pontos que estão relacionados à estrutura de negócio de uma Dark, né, que já começam a esclarecer diversas dúvidas, né, sobre modelagem, mas eu acho que o ponto principal, assim, que proporcionou a escalabilidade desse modelo de negócio é exatamente a sua capacidade de escalar. Operações no digital. E aí, um ponto que é bacana, que fala da EasyKitchen, né? Então, se eu não estou falando de todas as Darks do Brasil, estou falando da EasyKitchen, que é um projeto. E aí, por isso que eu comecei apresentando o Léo como um visionário. O Léo, dono do empreendimento, é um espaço com 8 mil... Se eu falar alguma bobeira, você pode me corrigir. Aproximadamente 7 mil metros quadrados. Aproximadamente 7 mil metros quadrados. Serão quase 40 cozinhas entregues, praça de alimentação, área de hospedagem. Então, para gerar fluxo... mas aí, isso, na linha do tempo, são eventos futuros, né? Olhando para a operação de Dark, o Léo, ele já nasceu... A gente conversou muito lá desde o começo, né? O Léo me procurou há um ano e meio atrás. A gente bateu muita bola, vemos conversando, e hoje a gente está junto com o Léo nesse projeto. Então, assim, o Léo, ele estruturou... que é o porquê visionário, né? Ele estruturou um ecossistema. E assim, nas minhas andanças Brasil afora, implantando operações de delivery, eu ainda não vi nada parecido. Eu também não. E isso é muito inteligente, né? De fato, a gente prototipou algo ali a 6 mãos, né? E estamos trazendo mais pessoas que serão muito importantes para alavancar esse business. Mas o ponto que a gente está falando de processo, de método, né, do colaborativismo, da importância disso para escalar, para ter rentabilidade, é que quando uma pessoa ela optar por implantar a sua cozinha dentro da EasyKitchen, ela já vai contar com o nosso apoio enquanto Delivery Flow para estruturar a rota de experiência no processo produtivo, que a gente fala rota de experiência a partir do momento que o pedido está embalado e o parceiro de logística coleta isso, vai entregar. Mas vamos poder contar com o apoio da Delivery Flow, que é para
E aí o João é o cara para falar disso, que é para estruturar, como você vai estruturar a sua cozinha, aonde fica a geladeira, aonde fica a bancada de montagem e lavagem, aonde fica, se for frango frito, aonde fica a fritadeira, se for pizza, onde fica o forno, né, e aí onde você coloca as embalagens. Então assim, como que você monta o circuito de experiência para você ter um processo produtivo limpo, eficiente, focado em alta performance e na economia de tempo, porque no delivery 1 minuto faz muita diferença, né? Faz muita diferença. E aí, pro delivery hoje, cara, o circuito interno ali, o layout da cozinha, essa definição, ela precisa ser bem orientada, porque o que a gente acompanha, eu já tive algumas darks, assim, até pessoas que vêm, igual eu dei o exemplo aqui, de restaurantes com nome, que quer abrir um espaço ali só para delivery, eles não têm essa experiência de como trazer esse layout interno. E aquelas pessoas que estão começando também, que vêm para Dark, tem menos ainda. Então, sim, essa questão de ter essa orientação, ela vai fazer toda a diferença lá na Easy Kitchen, porque o empreendedor, o empresário, ela vai vir com uma visão nossa já de experiência do delivery, do circuito interno ali que, como o Guilherme falou, faz toda a diferença, porque o delivery hoje, ele é muito velocidade, né? É layout estruturado para performance, né? Ele tem que performar. É uma coisa legal que o Léo trouxe também, quando a gente vai para Dark Kitchen, a gente dá uma atenção melhor para o delivery, tem como a gente fazer esse acompanhamento até o produto, até na casa do cliente. Saber que na maioria dos restaurantes que a gente vai, às vezes eu faço pedido, eu sei que o restaurante funciona com cozinha tudo junto lá, ele não responde chat. E eu, como dono de restaurante também, eu sei o motivo, porque às vezes não dá para responder porque está focado em atender um salão. É isso. Né? Sábado, domingo, horário de grande fluxo. Então, assim, quando eu vou para uma Dark, onde eu vou ter uma orientação, onde nós vamos estar olhando para o empreendedor que vier, o dono de restaurante, poder direcionar ele ali, eu acho que isso vai ser um diferencial muito legal. A gente foi convidado pelo Léo, né, e chamou bastante atenção essa questão, Léo, a questão da educação. A questão que a gente até cita muito é a questão porque hoje, o modelo de Dark Kitchen, ela é trabalhada de forma que é um negócio de real estate, somente locação. Sim. A proposta da Easy Kitchen, nesse caso, vem a colaboração, a educação, formação de mão de obra. Nós estamos tendo um problema muito sério com a mão de obra. É verdade. E também a formação ética e educacional desse colaborador. Porque hoje não estão tendo filtro, as pessoas não estão tendo filtros, às vezes, até na forma de se portar. Então, esse ambiente, ele tendo um ambiente empreendedor, ele incentiva o empreendedor a se policiar, a se modelar num negócio, se tornar mais responsável na busca. Porque o que acontece? O empreendedor, normalmente, às vezes, ele entra numa zona de conforto ou até mesmo numa zona de estagnação. Nesse ambiente, ele se tornando um ambiente favorável, onde ele vê um outro buscando resultado, e esse resultado ele é compartilhado. Ele, por que o fulano de tal está conseguindo fazer 200 entregas numa noite? E eu só estou fazendo 30. Vamos compartilhar? Esse ambiente ele se torna favorável de todos estarem trabalhando de uma forma de acelerar os resultados. Porque o empresário hoje, ele busca, o resultado é para sobreviver. E muitas não tem a questão do empreendedorismo como romantismo. Sim. Hoje nós estamos buscando resultado para os nossos empreendedores para continuarem, porque o nosso foco lá não é ter um turnover muito alto. Nós não queremos, queremos que cada um esteja lá, que ele fique 5, 10, 20 anos dentro da nossa operação. Porque ela se torna uma operação e ele poder expandir, porque nós temos áreas para desenvolvimento. Tem cozinhas, né, que você começa de preparação, com 15 metros quadrados, né? Começam com 15 metros quadrados, podem chegar até 200 metros quadrados.
Dependendo da demanda. Sim. E se a pessoa chegar falando, eu quero montar uma cozinha industrial com preparação, porque eu vou começar a tomar um corpo maior. Beleza. Tem espaço para isso. Tem espaço para isso. Aí outra coisa que é legal, tipo, eu quero lançar uma marca. Sim. Então, assim, experiência para novos conceitos gastronômicos. Né? Então, assim, eu já tenho uma marca consolidada na praça e quero criar uma marca nova. Cara, ao invés de você já nascer vinculado à tua marca, que aí tem um risco associado de imagem, pro período de maturação, cara, você nasce numa operação, já conhece, de repente você vai acabar, e aí eu acho que é o que vai acontecer, vai acabar apartando salão de delivery e jogar isso para a operação dark, né? Mas conceitos gastronômicos, porque você já nasce numa experiência num hub, onde você tem compartilhamento de ideias, de serviços, uma coisa que é legal que você falou, e aí eu puxo um dado, você fala assim, um faz 200 entregas e o outro consegue fazer 200 pedidos e o outro consegue fazer 30. Cara, assim, no mesmo ponto de coleta, nós já temos 230 pedidos. Isso facilita a operação de logística. Muito. Porque quanto maior a volumetria, menos complexo é a operação, por incrível que pareça. Sim. Quanto menos pedido você tem nos períodos de pico, mais difícil é de entregar com qualidade. Perfeitamente. Isso é um desafio. Entendeu? Então, assim, é uma das coisas legais que a gente conversou muito, e eu te fiz esse desenho, né? A gente opera com a Nexa Delivery, que você, cara, não, vamos montar a base aqui dentro. E aí, tipo, dali, como não tem esse modelo, dali surgiram inúmeros outros caminhos e situações, né, que você pegar, a gente vai entregar agora lá 9 cozinhas, cara, assim, vai ter uma base do operador de logística lá dentro, e não significa que quem está lá precisará usar a Nexa. Não. Usar a plataforma. Mas ali a gente está fazendo a adaptação à tecnologia para que a Nexa seja o operador da Dark e todos os restaurantes tenham uma conexão com esse hub da Nexa. Isso. Então, a gente consegue ali, em função de ser um ecossistema, melhorar a performance, reduzir custo. Olha que legal, olha que incrível, cara. Isso aí. E a gente enxergando de fora, até mesmo pro condômino, a gente sente, ele vai ver um nível crítico que ele só vai ter que ser bondoso e escutar a orientação do próprio hub para ele buscar um resultado melhor. Com certeza. Então, esse ecossistema favorece essa linha de, acho que devemos juntar esse posicionamento aqui, o seu resultado em tal dia tá dando isso. Podemos juntar com outro aqui, como que podemos fazer uma ação que você possa melhorar o seu resultado? Aí você vai buscando várias soluções em volta que se tornam, assim, extremamente competitivo. Sim, aí você fala assim, as 3 principais dores, né, do modelo, né? Isso é pesquisa, né? Que é competição elevada, dependência de delivery bem executado, então operação de entrega, né, delivery, mais ou menos você falando da logística, dessa etapa do processo de entregar, necessidade de excelentes processos, aí falhas como cardápio desalinhado, ficha técnica inexistente, embalagens ruins, precificação equivocada, e a importância dos SLAs logístico, processo produtivo e a reputação online, o gerenciamento de vitrine, né? Então, você pegar assim, com esse modelo de ecossistema, a gente já resolve todas essas principais dores hoje que estão nas ferramentas de busca na internet. Isso é uma pesquisa, né? Eu tô lendo aqui, né? Sim. Então, a gente resolve. Cara, competição elevada. A gente, com a implantação, né? No caso, a Easy Kitchen, com a implantação de um modelo de ecossistema, então, naturalmente, por ser uma Dark, você já reduz o custo de locação, de implantação, né? E dependendo da situação, você pode receber até uma cozinha montada, conforme sua demanda. Eu preciso de bancadas de preparação, o ambiente já semi-preparado, só vem com o meu equipamento de cocção, que é específico. Beleza, você só tem o seu equipamento de cocção, mas dependendo da situação, nós conseguimos ainda comprar esses equipamentos a preço de custo de operação. Sim. E isso favorecendo a operação, para quê? Para a implantação desse usuário, ele se torne competitivo, porque o foco principal dentro da implantação, dentro da Dark Kitchen, é que esse usuário, ele consiga pegar o capital de giro dele, que seria para imobilizar numa infraestrutura normal, ele pegar esse capital de imobilização, se tornar um capital de giro dedicado à operação. Por quê? Dentro desses meses, eu entrei tem 2 meses. Então, esse capital aqui é para você virar o dinheiro, virar o jogo, para você conseguir seu resultado e expandir. A minha operação começou com 20 por dia, 20 entregas, beleza. Já pulou para 100?
parabéns, o seu resultado já está em... Preciso de aumentar a minha cozinha, eu quero dobrar a minha cozinha. Opa, então vamos colocar você alocar numa cozinha maior. Tá aqui dentro. Isso é um dado legal que você deu, Léo, sobre fluxo de caixa, porque é uma coisa que a gente acompanha, né? A maioria dos empreendedores, eles vêm pro delivery, ou para uma operação de salão, fazem ali um levantamento dos custos, né? Do investimento necessário para implantação operacional, mas esquecem que no day one é venda zero. No primeiro dia é venda zero, é venda baixa. Então você tem um período de maturação até você conseguir escalar ali as suas vendas e atingir o ponto de equilíbrio, né? O famoso break-even, né? Então, para isso, o fluxo de caixa ele é importantíssimo, para você, inclusive, financiar a sua operação no período de maturação. Muitas empresas fecham por não planejar essa necessidade de capital de giro para financiar o período de maturação. Isso é um detalhe legal. E aí, quando você vai para uma Dark, cara, assim, o investimento que você faz, que você deixa de fazer em infraestrutura para implantar uma operação, ele já assim, na maioria das vezes já será o capital de giro necessário para você financiar essa operação por 3, 4, 5 meses, né, cara? Isso. Tem uma curiosidade que a pessoa tem chama-se nostalgia do romantismo do empreendedorismo. Quando a gente entra numa cozinha, fala, olha, eu vou montar uma cozinha tal, é maravilhosa. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu já vou comprar uma coifa de refrigeração a água, eu vou comprar a maior fritadeira que cabe 50 litros de óleo, vou comprar sempre os equipamentos de maior porte. Só que é o seguinte, ele não entendeu que a operação dele está começando. Em vez de ele comprar uma fritadeira de 50 litros, ele compra uma fritadeira de 3 litros para começar. Sim. Em vez de ele gastar 15 mil num equipamento, ele vai comprar um equipamento de R$800 para ver se aquele produto está rodando. Por quê? Essa vida do empreendedor, ela começa engatinhando. Por quê? O produto tem que entrar no gosto do cliente, tem que ver as demandas. Porque o que acontece? O que mais acontece no mercado o cara hiperdimensionou um equipamento que não está sendo utilizado. Na verdade, ele buscou referências igual, eu quero montar um frango frito. Eu falo, João lá ele vai ter essa orientação nossa. Vai ter essa orientação. Qual é a fritadeira que você usar de tantos litros? Exatamente. Aí eu vou lá e compro igual a dele. Sim, só que o João tem uma demanda muito grande. Exato. Aí ele falou, não, mas eu não tenho. Então, aí ele não analisa. Cara, se eu tenho uma fritadeira de 20 litros, são 20 litros de óleo. Se ele faz 10 frituras diárias, é uma coisa. E outra coisa, o preço do litro do óleo é a média de R$8. Se você tem 20 litros, você já está botando R$160 de óleo ali no negócio. Agora, se você vai fazer 10 frituras, por que você não usou uma fritadeira de 3 litros? Que você só teve um gasto de R$24. Sim. Então, são custos diários, porque você tem que ter a filtragem do óleo, você tem que ter a limpeza, você tem que fazer todo um processo. E outra coisa, quando o óleo vai ficando muito tempo no cozimento, ele vai envelhecendo, vai tendo a questão da saturação do óleo. Tem que ter todo cuidado. É um trabalho. Trabalhoso. Isso aí você tem um processo que às vezes o pequeno empreendedor, ele vê que é aquele romantismo, mas ele não faz aquela análise crítica do operacional dele. Sim. Então, a busca do resultado, né, em cima disso, a gente mostra para o cliente. Eu vou, fulano, vamos ter uma conversinha de amigo aqui, mas olha, eu acho que a gente tem que ter sempre a humildade de pedir para esse cliente escutar, né? E se ele quer absorver essas informações. O trabalho consultivo, ele é sugestão. É sugestionamento. Nunca mandatório. Nunca mandatório. Assim, amigão, deixa eu ver seu plano, cara. Esse. Cara, olha, olhando para o seu cenário, que você que o ponto que você está hoje, o melhor caminho seria esse. Faz se quiser. Como que eu consigo atingir um resultado X? Através disso aqui, de uma operação enxuta, isso. Agora, uma coisa que a gente vem batendo muito na Easy Kitchen chama-se modelagem condominial. Como que seria isso? Regras condominiais. Como que seria uma regra condominial para um condomínio desse? Padronização de vestimenta. Como que você vai entrar para um ambiente ser sanitariamente seguro? Isso é importante, né? Que às vezes o que acontece? Você como empreendedor, às vezes eu já trabalhei com cozinhas nos Estados Unidos, né? Então a gente já visualizou muita coisa disso.
O empreendedor, ele pensa que no Brasil, para ele crescer, ele tem que entrar na cozinha. Porque a menor barreira de entrada para o empreendedorismo é comida. Uhum. Comida é uma coisa que é gostosa, é uma coisa que você sabe fazer em casa, mas que não exige tanto também desenvolvimento intelectual. É só fazer uma boa comida que a gente vende. Uhum. Mas existem as metodologias da comida para darem resultado. Porque só porque você coloca tantas gramas a mais de uma comida, às vezes ela começa a tirar a sua margem de lucro. Mas o desperdício não deixa a comida mais gostosa. Sim. Mas sim, ela tem que ter um padrão. Então, chama-se alquimia do processo do food. Né? Então, você fez aquela receita, ela vai ser deliciosa. Então, nós vamos começar. Nada em excesso é bom. A verdade para ganhar reais tem que economizar centavos. Né? Isso aí. Você está batendo bastante aí, né? E uma coisa que é muito importante nesse processo das cozinhas, que a gente fala sobre a modelagem, você tendo um ambiente onde é organizado, que você tem um processo, um padrão, todos seguem o padrão. Então, o meio faz o ambiente se tornar viável para esse desenvolvimento. Então, é uma coisa que a gente já enxerga. O delivery, já estamos enxergando outros passos do delivery, porque quando a pessoa entra no processo das dark kitchens, as pessoas só pensam no delivery. Sim. Já o processo da Easy Kitchen é um condomínio que a gente está começando com MVP de 9 cozinhas. Dessas 9 cozinhas, a gente já está entrando com 2 salas de centro de formação de mão de obra, onde você tem uma área que, se uma determinada instituição está precisando de uma cozinha pronta para fazer uma locação, para fazer até mesmo um treinamento, tanto presencial, né? E a gente já se coloca à disposição. Showroom, né? Aula de culinária. Showroom de equipamentos. Então, com aulas de culinária. E a pessoa também já vai ver a operação já sendo realizada logo na frente deles ali. Porque esse ambiente tem também o ambiente do ensino e também tem o ambiente onde já está mostrando o pau quebrando. Sim. Porque cozinha é um ambiente que eles falam assim, não é tranquilidade cozinha. Não. Cozinhas, quando entram no processo que tem que dar resultado, elas são pauleiras. É pauleira. A operação... de pressão. Pressão. Então, a operação assim, qualificação de mão de obra para operações onde o tempo é inimigo meu. O tempo é inimigo meu por questões existenciais, né? Mas assim, o delivery 1 minuto vira um problema, né? Sim. Então, o tempo inimigo meu. A diferença desse você fala muito em eficiência, mas a boa mão de obra qualificada é a que entende como ser eficaz, né? Porque o delivery cara, assim, tem hora que, beleza, tem processo, tem regra, mas e não levem isso a ferro e fogo. O processo precisa ser pulado, porque precisa ser feito o que tem que ser feito para que aquilo dê certo. Porque se você perder, tiver um gargalo de 5, 10 minutos no início do pico da janta, por exemplo, vai ser uma noite infeliz. Não recupera isso. Entende? Então precisa ser eficaz, né? Não tem mão de obra qualificada. Isso é um negócio que você tá falando bastante. A gente estava montando, né, a nossa universidade do delivery. E aí, cara, você falou assim, cara, não, vamos montar aqui dentro. E aí, de fato, é um negócio que faz muito sentido, porque a gente consegue não só educar, né, não só passar conhecimento, a gente consegue treinar, né, com vivência prática, né, cara? Isso é interessante para todo mundo que habita o ecossistema, né? Eu já chego no ecossistema com todos os meus recursos, com toda a minha mão de obra, meu time está montado. Cara, mas esse circuito qualifica ainda mais, né? Então, às vezes, você achava que tinha um time extremamente qualificado e, cara, você vai perceber diversos ganhos ali por estar num ambiente que está focado na formação, né? Sim, sim. É importante isso, né? É bom a gente frisar também, Léo, que a gente não falou aqui, sobre a localização ali da Easy Kitchen, né? Que é uma localização, assim, muito favorável pro delivery, pra logística. É algo, assim, que eu não tinha visto ainda. Queria que você falasse um pouco pra gente aí onde ela tá e aí como que você enxergou colocar esse hub, né, ali naquela localização. Boa, João. As nossas empresas já estavam centralizadas nesse ambiente. Eu só fiz uma análise
um pouco mais criteriosa já no processo, para analisar como que a gente poderia aproveitar. É uma área localizada no bairro de Divino Espírito Santo, em frente ao Hospital Vila Velha, entre as 4 torres comerciais, que ficam ali em torno de umas 1.200 salas. Devem ter em torno de, se cada sala tem uma média de 2 funcionários, são 2.400 pessoas com alta demanda de processo comercial na hora do comércio para o restaurante. E temos um hospital, o maior hospital do estado, com 500 leitos, né, que tem um volume de pessoas consideráveis, que hoje, para a hora do almoço, não existe restaurantes ali próximo. Então, nós começamos a enxergar essa demanda de produção, e justamente por termos uma área de tamanho satisfatório, área própria, tá? Essa área, a gente está adaptando conforme as demandas locais, e aí a gente vai expandindo conforme o ecossistema vai demandando, né? Se o cliente falou assim, eu preciso de uma cozinha maior, podemos expandir a sua cozinha. Eu acho que eu estou tendo uma demanda para a gente montar uma praça de alimentação. Podemos montar. Hoje adquirimos 22 containers, onde eles já estão entrando em processo de manutenção, reforma, para a gente fazer adaptações. Para quê? Virar uma praça de alimentação lúdica. Que bacana. De dia, você pode almoçar, ter um ambiente arborizado, que você possa fazer eventos, troca de experiências, porque as pessoas, elas estão dentro das salas comerciais, elas buscam o quê? Uma descompressão. Exato. O nível de estresse está muito alto, e por estar dentro do bairro Divino Espírito Santo, próximo do terminal, próximo do hospital e das faculdades, próximo ali, nós estamos no vértice central do município de Vila Velha. Em 3 quilômetros nós conseguimos atender em um raio, né, um raio primário. Em 3 quilômetros nós conseguimos fazer uma área de atendimento à grande massa populacional do município de Vila Velha, podendo chegar a atender até Vitória. Top. Isso. E aí você tem um raio que possivelmente pode chegar acima de 200 mil habitantes. O que é legal ali, que eu acho importante sensacional, Léo, pontuar, cara, que você está falando de raio, né? Mas ali porque aí as pessoas escutam e falam assim, eu tenho um imóvel bem posicionado, de repente, do outro lado da rua ali, da avenida ali, e aí fala assim, não, aí Kitchen tá aqui, eu vou pegar meu imóvel aqui e vou fazer uma dark. E não é que eu tô falando pra jogar água fria, balde de areia e pra não fazer, não. É porque o grande diferencial de uma dark, que é uma operação voltada para o digital, se chama, não é só sobre localização, o grande diferencial é capacidade de pulverização. E aí ali o seu ponto, ele é muito estratégico, porque você sai por trás, pela frente, pela direita, pela esquerda. Sim. Então ali a sua capacidade de pulverização é algo de fato incrível, cara. Assim, eu faço assim, são ironias do destino, uma sorte grande. E aí é claro que a inteligência, a questão do posicionamento visionário, e isso é o grande diferencial. O shopping não tem isso, né? O que é a capacidade de pulverização? Se você andar, sei lá, 150 metros, você está naquela principal ali, que é a Rua da Terceira Ponte, a avenida. Eu não sei o nome das ruas. Na verdade, são 50 metros para 50 metros para a Terceira Ponte. A gente consegue, em 100 metros, a gente já tem acesso ao terminal de Vila Velha. 800 metros para o centro de Vila Velha, mais 800 metros para o shopping Praia da Costa, 800 metros para o shopping Vila Velha, 35 metros para um hospital e várias torres comerciais. O ponto aqui tipo assim, muito bem localizado. É o entregador, cara. É o entregador, então. Como ele sai. Então, mão em contramão, ele não tem esse desafio de ter que ir lá embaixo fazer um retorno para voltar. É nesse sentido que eu tô falando. Não faz nenhum contorno. Velocidade, tempo, cara. Velocidade. E uma coisa que é muito importante, que você até citou sobre, eu vou montar
Do lado da Easy, uma outra Dark, fica à vontade. O problema é o seguinte, pensa que você pode estar montando dentro de um corredor. E você montar uma operação dentro de um corredor é muito complexo. Por quê? Você vai ter uma influência pesada dentro daquele corredor de transporte e a gente não está num corredor de transporte, nós estamos num ponto de saída, né, que chama-se zona secundária, e que não dá, pelos motoboys, pela influência logística, você tem facilidade de receber seus fornecedores e ainda você consegue fazer o quê? A capilaridade para ter acesso às ruas principais, os acessos, os arteriais. Sim. E isso você tem uma diferença violentíssima. Fora que a gente ainda tem uma situação que futuramente, assim, estudando a questão tanto da logística hoje do motoboy, mas futuramente com as tendências da evolução e dos novos negócios, e a tendência hoje é você estudar, são o last mile da operação. Que a gente tem que estudar sempre o ponto de retorno mais rápido para esse motoboy. Que o motoboy ele não quer entregar em 8 km. Sim, exatamente. Ele quer em 3. Então, nós estamos assim num ponto central que esse motoboy, ele consegue atender tanto o motoboy, o cara da bicicleta, o electric bike. Eles adoram isso. Eu não vou te cortar, vai e volta, eles mas isso aí é um diagnóstico. Deixa eu todo mundo tem essa mentalidade, que o entregador não quer. Meu irmão, a gente fala muito de mudança de mentalidade. O dono de restaurante tem que mudar a mentalidade, porque não é sobre o entregador não querer fazer entrega de 8 km. Eu, como dono, a gente vai implantar... Não é sobre isso. É sobre performance. Então, o tempo que eu perco no horário de pico, com o entregador se deslocando, indo para fazer uma entrega de 8 km e voltando com uma entrega que ele fez de 8 km, porque ele vai voltar para o ponto, porque ali tem demanda, ele faria 3 para mim no raio de 3. Sim. Então, beleza, e em percentual, a venda distante é muito pequena, não vale a pena ter o raio aberto, não vale, financeiramente não vale, o resultado que sobra é muito baixo. Sim. E o nível de estresse é muito alto. Isso aí. Entendeu? E é outra coisa, eu perco em performance, porque o meu entregador gasta mais tempo para fazer uma entrega enquanto ele poderia fazer 3. Sim, exato. Entende? Então não é inteligente. Eu quero aumentar o raio. Com a Anex é assim, eu quero aumentar o raio. A adesão é sua, te fala até onde é bom. A partir daí, cara, nem reclama. Porque o delivery não foi feito para isso, de comida. É comida, cara. Comida rápida, tem que chegar rápido. A experiência. Produção. Fora isso, que a gente tem um diagnóstico. A quantidade de entregadores hoje que trabalham por aplicativo não é suficiente para atender a demanda online, que é crescente. Sim. E aí, entende o dado? Então, cara, pense estrategicamente. Então, assim, no final, não é sobre o entregador não querer. É isso aí. É sobre o que é bom para o seu negócio. Porque se você atender bem num raio curto, inicialmente você vai vender pouco, mas numa questão temporal, você vai vender muito mais nesse mesmo raio. Porque algoritmo. Quanto melhor você atende, mais o algoritmo te entrega. Mais demanda, isso aí. Entendeu? Isso. Então, performance é saber estruturar. O nome disso é estratégia, é método. O problema é que os donos de restaurante não querem pensar isso. E aí, não é para te polir, mas é que a gente vai lançar na Easy Kitchen, né, uma experiência gastronômica. Nós criamos 4 marcas, 2 vão ser lançadas agora, a gente vai começar lá. São 4 já? São 4. São 4. Papo de maluco, mas a gente é porque a gente tem a mentoria, a gente fala, eu tenho a Nexta, eu sento com donos de restaurante, de A a Z, de pequenas marcas, grandes redes, e a conversa é sempre a mesma e o resultado também é sempre o mesmo, porque no final todo mundo me escuta, mas ninguém pratica o que eu falo. É isso. E aí fica depois aquele cabo de guerra ali no final, sobre quem é a responsabilidade. Enquanto vocês estão procurando culpa, eu estou tentando desenvolver novas soluções para pelo menos tirar o meu dessa esteira, cara, porque essa responsabilidade não é minha. Então, assim, eu enchi os patuados, João, vamos fazer isso, cara. Ele falou, você quer entrar? Eu falei, eu quero, cara, eu quero, porque de fato ali para mim vai ser um grande laboratório. E a gente vai implantar isso, vai ser quase um reality, né? A gente, de fato, vai mostrar como se constrói bons resultados numa operação de Dark. Então, tudo nascendo. Tem uma frase que eu até vi ontem. O impossível
só se torna impossível até o que eu posso fazer hoje. Sim. Depois que eu faço, não se torna mais impossível. Então, antigamente a questão da logística, gerenciamento, a gente hoje precisa se tornar o quê? Qual é o ritmo que nós temos que manter? Estamos conseguindo fazer todo dia um gerenciamento sobre os motoboys? Isso já não virou nível de estresse mais para o dono do restaurante. Sim. Opa, já se tornou agradável. Já me gerou um certo conforto, uma qualidade de serviço. Descomprimir o nível de estresse. Sim. Porque esse segmento é o segmento que mais demanda estresse, é o nível do restaurante. Sim. Então, E o delivery mais ainda. E aí você tendo uma operação enxuta, com parceiros bem localizados, com um ambiente onde você consegue colocar uma qualidade para esse operador dos motoboys, eles já chegam com uma qualidade. Não fica com aquela coisa de... Eu fico com o coração na mão quando eu estou recebendo um motoboy que eu não conheço. O cara fala assim, pô, mas como que é? Às vezes o cara ele sofre tanto problema lá fora, os problemas sociais, os problemas de qualificação, do dia, falta de dinheiro, o cara já chega bravo. Aí quando vai conversar com o dono de restaurante, ele meio que se destempera. Então aí o que acontece? Aí o dono do restaurante ele tem que usar sabedoria. Foi, pô, porque senão, se um levanta a voz, o outro vai levantar mais. Então a gente tem que usar a qualidade. Então, tendo um ambiente qualificado, com tranquilidade, a gente consegue minimizar os problemas das operações. E o empresário do delivery, ele tem que estar focado para desenvolver. Agora, lembrando, não fique míope. Abra a mente para não se sabotar, porque o que a gente tem visto muito com os empresários, que ele já fala, isso não dá certo, fulano, abre a mente, vamos escutar a sanitarista. O que essa sanitarista, nutricionista está falando para você melhorar o seu processo? Às vezes fala que não dá certo só porque ouviu o outro falando e isso. Tem muito isso, cara. Hoje em dia, para você desenvolver, tira a barreira. Nós estamos juntos lá para buscar um ambiente onde se torne favorável o desenvolvimento desse empreendimento. Nós não estamos aqui para forçar. Eu não estou em troca só de aluguel, não. Para que eu vou ficar correndo atrás de aluguel? Não, fulano. Eu quero que você seja um parceiro, que você fique 10 anos lá dentro da Easy Kitchen. Por quê? Você vai ser um qualificador junto com a gente para qualificar a mão de obra. E que começa com a Dark, depois vá para o container, né? Para o food park, para o ambiente. E isso é tão agradável que o processo da Dark Kitchen o pessoal não entende que é um business. Não, é uma questão social. Também. Recolocação de mercado, redirecionamento social. O empreendedor hoje, ele tem a principal finalidade: ser a solução social de nosso país. Formar mão de obra. Como que a gente dá dignidade a uma pessoa? Dá trabalho. Geração de emprego. Né? Então, é isso que eu falo. Agora, lembrando, essa pessoa que está recebendo o trabalho, ele tem que colocar na cabeça que o empresário não está ali para explorar ele. Está simplesmente para ajudar, porque ambos estão no mesmo ambiente e todos precisam trabalhar. Porque se a empresa fatura, automaticamente tem subsídio para poder pagar o funcionário. Sim. E esse ambiente ele vai se tornando o quê? Um ecossistema social, um ecossistema de formação, que é o nosso propósito. Porque eu falo que Deus ele coloca toda essa operação para nós de desenvolvimento, porque foi o Leonardo que desenvolveu nada. Foi Deus que colocou isso para todos nós. Porque eu falo que Deus ajudou a colocar o Guilherme próximo de mim, o João próximo de mim, eu próximo de vocês, porque sempre Amém. Foi uma conversa de um puxar o outro. Sim. E se a gente não colocar Deus na frente, né? Ele junta os propósitos, né, cara? Vamos colocar esse propósito. Então, essa é a principal formação desse ecossistema, é formar mão de obra, desenvolver, ter esse ambiente para o empreendedor, porque é necessário ter esse ambiente que seja favorável, porque a gente vê vários empresários passando um nível de estresse. Eu quero largar minha operação. Eu quero isso. A gente não precisa vender fórmulas mágicas. Não. Nós simplesmente estamos entregando
processos operacionais bem definidos. Sim. E que possam ser trocados num bom bate-papo, nesse sugestionamento, para a gente ter o quê? Um ecossistema inovador e agregador. Porque não é só... eu falo que é um ecossistema que vem da logística, vem do food, service. O ecossistema é isso, são vários braços. Então, esse braço, o que é interessante para um representante comercial? Sabendo que essa operação ela pode chegar a 25, 30 cozinhas no primeiro momento, um representante comercial, ele chega lá dentro, ele vai falar assim, pô, Leonardo, tudo bom? Eu vim fazer uma visita nessa operação. Olha, nós temos os restaurantes tais. Ele mesmo vai poder fazer o atendimento local lá e fazer a venda dele, gastando simplesmente uma manhã, conversando com um, com o outro, conforme agendamento. Legal, isso aí, Léo. Aqui, a gente... Você vê como é que o papo é bom, né? Sim. Já são 51 minutos. A gente vai ter que convidar o Léo para um outro bate-papo, né? Para falar mais um pouco, né? Senão fica muito longo. Aí mas partir pro... Era bom, desculpa te interromper, ele falar se já está disponível lá os espaços. Para encerramento, perguntar isso. Já pergunta aí como que faz. Como é que tá lá, Léo, como é que tá os espaços, o pessoal já querer começar, já ir para Easy Kitchen, tudo que a gente falou aqui, o pessoal vai ficar empolgado e vai começar a te ligar aí. Nós já estamos cadastrando os clientes, já temos uma cozinha operacional já em teste, né? E já estamos assim, recebendo demandas, assim, acertando as demandas, nós já estamos finalizando conforme as demandas de cada um. A nossa vai ser entregue já, né? Já, começar. Isso aí, né? Então, definiu, fez o cronograma, cada um já vai sendo entregues e automaticamente, tendo a demanda, a gente já vai entregar conforme aos pedidos de necessidade de cada um. E aí, como que te acha nas mídias sociais aí, o Instagram, um bom canal para te procurar? Isso, hoje nós estamos trabalhando com o Instagram e temos um contato direto do WhatsApp. Né? Vocês vão falar diretamente comigo. O WhatsApp é o 27 999 75 0219. O Instagram é Easy Kitchen _27, né? E a gente vai colocar... a produção colocar aqui. Já até coloca, disponibiliza. A marquinha. E a gente vai estar abrindo a oportunidade, sendo que estamos conversando também com operadores de marketplace sobre soluções desse desenvolvimento. Para o quê? Tendo estreitamento desse ambiente para se tornar mais favorável ao desenvolvimento. Legal. E também pode fazer o contato com a Delivery Flow, porque acredito que muitos de vocês aí vão ter dúvidas, né, se o seu modelo se encaixa numa Dark, em que momento você pode ir para lá, ou se você tem uma ideia nova, quer tirar do papel e quer empreender, se esse é o modelo ideal, então pode fazer contato conosco na Delivery Flow, que vai ser um prazer poder ajudar e poder esclarecer as dúvidas. Certo é que sim, é um ambiente bom para você, independente do seu momento. Isso é uma afirmativa. A questão é a tomada de decisão. Então, a tomada de decisão é que é o grande diferencial, mas também pode usar os nossos canais. A gente está junto com o Léo no projeto, no empreendimento, e é isso, né? Acho que foi um conteúdo riquíssimo, né, João? Foi muito bom, né, cara? Muita informação rica, igual você falou. E é isso, né? Agradecer o Léo por estar aqui com a gente, parabenizar pelo projeto, que é um projeto assim, sensacional. Desde que eu fui lá, eu fiquei apaixonado pelo projeto, né, cara? Uma ideia muito assim, contempladora, né? Algo inovador, que ele já falou aí pra gente. E é isso. Eu que agradeço também a essa visita de vocês, junto com a minha visita com vocês aqui, nesse bate-papo, e principalmente estar pensando que nós temos que estar preparados para o nosso novo desenvolvimento, porque a economia vai mudar muito daqui para frente. Se você não for empresário, não estiver preparado para mudanças... Na verdade, o caminho já está sendo trilhado, né? Então, não existe a opção de ir para outro lado. Então, precisa se adaptar, precisa entender, porque no final do dia não é sobre o fato de a gente estar conversando com um dono de Dark, é sobre o fato de que o comportamento de consumo mudou. Felizmente ou infelizmente. Então, entenda isso
e não perca as grandes oportunidades que essas mudanças entregam para você. E se você é dono de restaurante e quer melhorar a performance do seu salão e do seu delivery, melhorar o posicionamento digital das suas vitrines, não deixe de fazer contato com a Delivery Flow. Vai ser um prazer apresentar para você os nossos modelos de mentoria e apoiá-lo a aumentar a rentabilidade do seu negócio. Então é isso. Muito obrigado, um ótimo abraço e até o próximo episódio. Amém. Valeu. Amém. Obrigado.